vez para a fixação do dogma cristão. Ora, a respeito desses dois pontos, Alciphron e Lysicles são obrigados a reconhecer a possibilidade da realização de milagres e do cumprimento das profecias, ainda que concedendo que sua possibilidade fosse bastante fraca. Mas isso é suficiente para Éphranor e Criton sustentarem que a religião não é absurda e que, sendo útil e considerada como um fator de civilização, seria uma lástima sacrificá-la diante do culto de um pensamento livre, cujos efeitos econômicos, sociais e políticos possuem riscos desastrosos, tal como os diálogos 2 e 3 deixarão entender quando avaliaram as teorias filosóficas de Melville e Shaftesbury. O último diálogo retoma esta questão, cética por excelência, há de estabelecer um critério de verdade que permita julgar a verdade ou a falsidade da religião cristã. Alciphron compreende que não poderia fazer triunfar o livre pensamento a não ser que passagem do ceticismo, ou seja, do reconhecimento da equivalência dos argumentos pró e contra a religião, ou de seu relativo grau de verossimilhança, que não autoriza qualquer conclusão definitiva, para o dogmatismo, que permite estabelecer que a fé religiosa, mais do que repousar sobre bases débeis, é absurda. Para fazê-lo, recorre à teoria lockeana da linguagem e utiliza um argumento já evocado por Toland em seu Christianity Not Mysterious, obra que constitui o pano de fundo do diálogo e que visa estabelecer uma religião despida de qualquer mistério, reduzindo assim a fé à razão e condenando a religião revelada a um desaparecimento puro e simples. Para Alciphron, que retoma, portanto, o ensinamento de Locke, radicalizado por Toland, a linguagem possui, no fundamental, duas funções. Ela serve para dar significado às ideias e para as comunicar. Ora, as palavras que constituem a linguagem não possuem sentido a não ser que remetidas às ideias, que são elas mesmas claras. Se elas não o são, o locutor não saberá realmente do que fala, e pode-se dizer que é totalmente desprovido de sentido e, portanto, absurdo, ou seja, nem verdadeiro nem falso, não satisfazendo mesmo os critérios de verdade e de falsidade. Para dizer-lo de outro modo, todo diálogo entre dois interlocutores deve ser avaliado procedendo das palavras para as ideias que elas significam, para ver se a relação das ideias entre si faz ou não sentido. Nesse caso, e apenas nesse caso, a comunicação é bem sucedida, já que a proposição mental do locutor exprimada sob forma de proposição verbal corresponde à proposição verbal captada pelo auditor, que cria em seu espírito uma proposição mental do mesmo tipo que a existe no espírito daquele a que a ele se dirige. Como disse Bertrand Alciphron, é Éphranor que fala aqui. Aquele que pensa possuir em realidade um fluxo de ideias sucedendo-se umas às outras e conectadas em sua mente, e quando se expressa pelo discurso, cada palavra sugere uma ideia distinta para o que o escuta ou lê, o qual você meio passa a possuir o mesmo fluxo de ideias que estava antes na mente do locutor ou do escritor.
tanto quanto tal efeito seja produzido em medida idêntica, o discurso é inteligível, é possível sentir e significado. Segue-se, portanto, que qualquer que suponha entender o que lê ou escuta deve possuir um fluxo de ideias desenvolvido em sua mente correspondente ao fluxo de palavras lidas ou ouvidas. Eis o que, para Alciphron, a função fundamental da linguagem, significar as ideias e as comunicar. Retomando a tese defendida por Locke no livro 2 do IC, recorda que os erros de linguagem decorrem na maior parte do tempo do fato de que as palavras empregadas não significam ideias claras na realidade e que aqueles que as utilizam não tendo em mente as mesmas ideias, mas apenas porque creem que, já que utilizam as mesmas palavras, falam das mesmas coisas. Disso decorrem em grande parte as oposições recíprocas entre seitas filosóficas. Ora, se Locke se apega a esse desacordo entre os sábios, Alciphron vai mais longe e aplicar essa teoria às proposições sobre as quais a fé se funda para sopesar sua validade. Tomemos duas proposições em particular. A Santíssima Trindade é eterna ou a graça é um dom de Deus. Nesses dois casos, as palavras implicadas nas duas proposições remetem a ideias, Trindade, graça, que não são nem claras nem distintas, o que conduz à conclusão de que as palavras que as designam são termos obscuros e desprovidos de significado. Em um mesmo movimento, as proposições mencionadas se tornam absurdas, posto que desprovidas de sentido e sem qualquer valor de verdade. Nesse caso, a fé cristã, que repousa sobre os mistérios e os artigos de dogma, não possui qualquer fundamento e não pode se apresentar como verdadeira, e exigir daqueles que nela creem o não assentimento, pois não se dá assentimento a não ser aquilo que é compreensível. As proposições que dizem respeito aos mistérios cristãos aparecem então como acima da razão, e o que está acima da razão para Alciphron, que retoma Tonon, vai contra a razão. O bem o cristianismo é razão. E nesse caso pode demonstrar que o constitui também o é, tornando assim possível a apologética. O bem não o é, e ao menos deve se suspender o juízo a respeito de proposições fundamentais que o justifiquem. Nesse caso, a própria ideia de uma fé razoável perde sentido e o trabalho apologético não mais tem razão de ser. Nessa perspectiva, a fé não é outra coisa senão um ato totalmente absurdo e sem fundamento de espírito, que remete por fim a preconceitos incultados desde a infância a ser extirpados por bem ou por mal, para que se adquira uma autonomia na ordem do pensamento, a glória do livre pensamento.